Bem-vindos a um novo vídeo no canal do NEGAITO, amigos. Desta vez temos que falar sobre Batman vs Yakuza League. A continuação não solicitada de Batman Ninja surpreendentemente supera seu antecessor em termos de história e bom humor. Deixaremos as opiniões para o final do vídeo. Não vão faltar referências, momentos absurdos e os pudins do Batman prontos para qualquer cenário caótico. Após as aventuras da Batfamília no Japão feudal, parecia que nossos heróis haviam retornado ilesos para o presente. No entanto, da noite para o dia, o cabelo do Damian voltou a crescer, e o Bruce tem investigado se houve mudanças na linha do tempo. A cidade do México é cânone neste universo. Viva o México, sim senhor. Viva a ecologia e a diversidade. Bom, no noticiário anunciaram um furacão Yakuza que literalmente é isso, Yakuza caindo do céu. E por alguma razão, isso é totalmente normal para o resto do mundo. Batman compartilha com seu filho que, usando seu poder de ligar computadores e pesquisar na internet, descobriu que o Japão não existe neste mundo. Filmes do estúdio Ghibli, Naruto, Dragon Ball, Evangelion, Godzilla, Desafio em Tóquio e Death Note não existem. Embora isso último não seja uma notícia tão ruim, porque assim a Netflix nunca quis adaptar essa história que acabou virando essa porcaria. Falando sério, Netflix, o que você tinha em mente? Com seu poder de se vestir e vulnerabilidade à gravidade, fazendo referências a Adam West, o morcego vai rapidamente para Gotham investigar. Durante o confronto entre a polícia e os mafiosos, o Batman chegou ao resgate, causando paradas cardíacas, lesões cerebrais irreversíveis e comas induzidos nos inimigos, dos quais muitos nunca mais vão acordar. Mas o bom é que ele não os matou. A Batfamília apareceu com perguntas, pois segundo Jim Gordon, no dia anterior eles também enfrentaram um exército de Yakuzas. Só que nenhum dos nossos protagonistas se lembrava disso. Isso queria dizer que, uma vez que os heróis voltaram para o presente depois da viagem ao Japão, digamos que eles se fundiram com suas versões já existentes nesta terra. O mesmo que ocorreu com o Wolverine em Dias de um Futuro Esquecido. Mas o Batman e seus aliados eram os únicos que podiam ver a enorme fenda no céu, através da qual era possível avistar o Japão. Com seu poder de voar de avião, o morcego vai imediatamente até a fenda, onde também detectam a energia da máquina sísmica, que os havia enviado de volta no tempo. Na aventura anterior, os heróis atravessam a fenda graças ao seu poder de não serem desintegrados pela pressão do deslocamento espaço-temporal por serem os protagonistas. Para quê? De quem? Mesmo assim, vale a pena sobrevoar o país. Eles são surpreendidos pelo Raio Esmeralda, membro da família Hagane, e também por Asa, o dragão aquático. Enquanto isso, em Gotham e através de uma corrente Yakuza, Barriel Veloz apareceu para causar problemas. Rápido, Batman. Ele quase conheceu a esposa de Kratos. Se não fosse por Diana, a deusa águia, que apareceu no último instante para salvá-lo. Ela sozinha e sem a ajuda de ninguém. Esse cara não é muito útil sem ter uma fortuna no bolso e bastante tempo para elaborar seus planos. Ela conseguiu deixar o dragão d'água à beira da rendição, e depois apareceu a Arlequina para somar sua loucura imprevisível à batalha. Enfim, os vilões decidiram recuar em vez de continuar o combate. Barry foi detido pelo Capuz Vermelho e sua obsessão por explosões. Assim como seus companheiros, o velocista também recuou, alegando estar com fome. Em outras palavras, enfraquecidos pelo bem da trama. Olha, eu gostaria muito de lutar com você, mas vendo as circunstâncias em que nos encontramos, é impossível eu te vencer agora. Por favor, me espere mais um dia. Diana é quem se dá ao trabalho de explicar como funciona este país, que, em resumo, é controlado pela família Hagane. E na história só houve outras duas famílias que lutaram contra eles. Número 1, a família Dunsu, que atualmente já não existe porque o líder foi assassinado. E caso você não tenha notado, esse líder era Dunsu. E sua ilha está repleta de referências a outros vilões clássicos do Superman. E número 2, a família Amazona, comandada por Diana. Também os alerta que a família Hagane já está planejando uma maneira de tomar posse daquela terra, no céu que recentemente apareceu no Japão. Uma vez que essa deusa águia conta sua história de origem, Batman deduz que sua aventura no Japão feudal não mudou a história, mas que há alguém mais que foi o responsável por todas essas anomalias. Aliás, essa Arlequina é a mesma que vimos no filme anterior, só que em menos de 12 horas. Ela fugiu da cadeia e resolveu viver lá como aprendiz de Diana. Isso implicava que o Coringa também devia estar à solta. Batman decide corrigir a distorção temporal a qualquer custo. Assim, ao tentar voltar para a Batcaverna, ele é surpreendido pelo meta-humano mais poderoso do Japão, que simplesmente não lhe deu chance de escapar. A mente por trás de tudo isso era ninguém menos que Ra's al Ghul. E antes que me digam algo por pronunciar Rach em vez de Ra's, aqui está o motivo pelo qual eu faço isso.
Você é filha de Ra's al Ghul, um dos piores inimigos do velho nos seus tempos. Que o nome do meu pai seja pronunciado Raish, não Rice. Coringa e Arlequina intervêm para não permitir que Curaku mate o morcego. Mas afinal, o Homem de Aço é capaz de cumprir sua missão? Ao levar Damian, Batman acaba sendo salvo pelo próprio Coringa, enquanto Arlequina é salva por sua heroína Diana, que ao mesmo tempo consegue evitar um confronto direto com esse cara, pelo menos por enquanto. De qualquer forma, Batman chegou à cidade com o rabo entre as pernas depois de ser humilhado ao ser salvo pelo Coringa. E tentou esquecer esse momento ruim fazendo alguns brinquedos novos na sua impressora 3D que vale mais do que minha casa? A essa altura, o detetive já tinha deduzido que seus rivais, apesar de seus poderes extraordinários, não tinham muita experiência em combate. Porque aquele Japão no céu era tudo o que eles conheciam. E claro, essa era uma fraqueza que a Batifamília precisava aproveitar. Usando o que há de mais moderno em tecnologia, Alfred até tinha um tutorial para aprender a usar o Bat-Fênix. O grande Alfred nunca tem uma má adaptação. Por outro lado, Raj, o pretensioso, explicou para Damian que esse novo Japão foi criado ao aprimorar o design da máquina sísmica do Gorilla Grodd. Essas melhorias permitiram que ele moldasse a origem dos heróis da Liga da Justiça para serem criados no Japão sob os ideais Yakuza. O plano foi bem sucedido com a maioria dos meta-humanos, exceto com o meu amor Diana, a melhor do mundo. Raid pergunta a Damian se ele gostaria de herdar tudo aquilo, mas o garoto responde não estar interessado. O Raid quer se aposentar há muito tempo, mas Bruce e Damian não lhe dão atenção. Como consequência, agora esse vilão está mais decidido a começar a invasão ao nosso mundo. Diana é desafiada para um duelo de morte pelo Dragão de Água. Claro, antes de arriscar a vida, ela me dedicou uma música. Asuna, por favor, me ajude. Asa ofereceu a deusa uma última oportunidade para se juntar à família Hagani. No entanto, firme em suas convicções, Diana partiu para o confronto. No entanto, Sejika apareceu no céu junto com as outras Amazonas capturadas. Harley assumiu o controle da situação com a ajuda da Bat-Família, esclareceu. Diana estava subjugada diante de sua rival, mas a aparição oportuna do Batman deixou o Dragão de Água em grande desvantagem. É verdade que levar Asa de volta para a água foi uma manobra bastante arriscada, mas como Batman sempre tem um plano, conseguiu prender o inimigo dentro de um escudo ultrassônico. Por outro lado, Asa Noturna ficou encarregado de lutar contra o Raio Esmeralda usando uma armadura especial e, felizmente, os planos foram bem-sucedidos. Rage e Curaku haviam começado a operação para invadir a Terra usando os poderes de Barry, o Veloz, para criar um redemoinho extremamente poderoso. A missão do Batman era simples, destruir a máquina. Será que isso normalizaria as coisas? E como não poderia ser diferente, Diana também estava pronta para se juntar à luta. Guardei um lugar pra você? Passo os veículos, me dão náuseas. Bem quando um exército de Yakuzas começou a ser enviado para o nosso mundo, tanto Red Robin quanto Red Hood conseguiram dissipar o redemoinho criado por Barry e por ordens de Curaku. Agora a prioridade do velocista era capturar esses dois. Felizmente, Batman conseguiu mandar construir o veículo mais avançado do planeta. E tudo graças ao seu poder comum de gastar a fortuna dos pais. Barry chegou ao limite sem conseguir dar mais nenhum passo. E só então percebeu que estava preso dentro de uma simulação. Aproveitando o momento em que ele repunha a energia, os heróis o sedaram. Você sabe que isso teria sido bem mais difícil se ele fosse o Flash de verdade? O aparecimento repentino de Curaku não permitiu que esses dois comemorassem a vitória. O cara não media forças e com um único golpe criou uma enorme cratera no meio da cidade. Batman e a deusa Águia chegaram a tempo de salvar seus aliados. E enquanto o morcego e a Amazona cuidavam do Homem de Aço, o resto da Bat-Família foi em direção à máquina sísmica. Curaku era facilmente o metal-humano mais poderoso do Japão, mas infelizmente não era o mais milionário e não pôde comprar o roteiro para o seu lado. Com essa enorme vantagem, o morcego improvisou uma armadura usando milhões de dólares, um pedaço de sucata destruída, um Morgan Freeman e uma armadura. O morcego conseguiu se defender sozinho por um tempo. A armadura foi destruída facilmente, mas lembrem-se que o Batman tem o roteiro a seu favor, então os fragmentos da armadura, na verdade, eram filtros que convertiam a energia solar amarela em luz vermelha, deixando o Homem de Aço sem seus poderes. Ao contrário do Superman tradicional, Curaku não possuía nenhuma técnica de combate, já que nunca acreditou que seria necessário, por isso foi rapidamente subjugado pelo Batman. Conheço um homem que é notavelmente parecido com você.
Mas perder seus poderes não foi suficiente para impedir que ele tivesse um coração de aço. No final, o morcego só tentou fazer Kuraku entender que as pessoas do nosso mundo não eram inimigas da família Haganei. Durante muito tempo, Ra's al Ghul havia enganado esse sujeito, fazendo-o acreditar que existia na Terra uma Yakuza bastante poderosa que precisava ser derrotada. Porém, Batman afirmou que a Fenda no Céu era habitada somente por pessoas comuns e vulneráveis, assim como Kuraku. Neste momento, embora o Homem de Aço tenha feito uma última tentativa de se livrar dessa armadilha, tudo foi inútil. Não esperava a derrota de Kuraku. Depois de ficar capturado o filme todo, Damian conseguiu se libertar só para ter seu momento de brilhar roubado por Diana. Os heróis enfrentaram Ra's e Hugo. Bem quando o vilão desestabilizou a máquina sísmica para destruir a cidade de Gotham, fazendo Tóquio cair do céu. A falha na máquina também a fez desaparecer desta dimensão. Mas Jack Raze, apesar de ter 5.000 anos, continua sendo estúpido. Ele se esqueceu que seu rival era o próprio Batman, que só por ser o Batman fez a máquina aparecer na frente dele? Bom, agora falando sério. A Bat-família, afetada pelo descompasso temporal, conseguiu trazer a máquina de volta através da fenda no céu que eles puderam ver e entrar. Em primeiro lugar, os estragos no tempo. Além de causar uma fraqueza em Diana, também permitiu que os outros membros da família Hagani vissem suas outras variantes de diferentes mundos. E o mais afetado por isso acabou sendo Kuraku, ao lembrar das palavras do Batman. Para piorar o cenário dos heróis, Rage acabou destruindo a Torre Yakuza apenas para deixá-la cair sobre Gotham. Não havia nada que o morcego pudesse fazer para salvar a cidade, mas felizmente, a poderosa Liga Yakuza chegou a tempo para salvar a todos. Rage subestimou novamente o Batman e seus improváveis ordinários propósitos. São verossímeis. O vilão perdeu o estabilizador, além de ter acabado sendo capturado. Diana fingiu ter sido derrotada antes para se mover livremente, encontrar a Arlequina e ajudar a trazer a máquina de volta. A fenda no céu desapareceu em um instante, só restava destruir a Torre Yakuza junto com a máquina e tudo voltaria ao normal. A Liga cuidou desse último trabalho e aquela enorme explosão de pulso anunciava que essa aventura finalmente havia terminado. Esse soco foi mortal e vou guardá-lo no meu coração. Sem você, isso teria sido impossível. Que bom, fico feliz. Batman ficou feliz ao ouvir a voz de seus companheiros, lembrando-o que estava atrasado para a reunião semanal com a Liga da Justiça. E assim, dessa maneira, é como termina essa história que, como eu disse no começo, eu realmente gostei. Se você ainda não viu, é uma boa opção para um sábado à noite com amigos. Se você curte a cultura japonesa, vai encontrar vários clichês divertidos e referências ao longo do filme. Independentemente de você não ter gostado de Batman Ninja, eu também não, mas esta sequência aprendeu com os erros do primeiro filme, tornando-a muito mais divertida. Com ótimas cenas de ação, alguns planos que se destacam na tela e também muito bom humor, sem deixar de lado seus respectivos momentos de seriedade. Se você ainda está assistindo, por favor, deixe um like, se inscreva e me conte o que achou de Batman vs Liga Yakuza. Deixe seu comentário aqui embaixo deste vídeo. E da minha parte não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado por terem passado por aqui, amigos. Nos vemos em breve. Meu nome é Alex, para o canal Negaio.